Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e não bastando ter Sinoconfirmed na semana passada, a gente teve 2 Sinoconfirmed semana passada. Continuando o que a gente estava falando de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl no último vídeo, eu quero falar um pouco sobre o que eu achei de Pokémon Legends Arceus, minhas opiniões, algumas dúvidas que eu também tive, algumas expectativas para esse jogo, né, com uma certa dose de pé no chão. E o que eu acho que, né, o que eu gostaria de ver também nesse jogo, né, etc e tal. Enfim, vamos lá. Segundo tanto os consagrados que apresentaram quanto o site oficial, o Legends Arceus se passa numa versão bem antiga de Sinnoh, antes mesmo de existir os conceitos de treinador Pokémon e liga Pokémon. O que me faz também acreditar que esse jogo vai ser bem fora da caixa em alguns aspectos. Eu gosto disso. Como eu falei no vídeo anterior, né, sobre o BDSP, né, o Bom Dia São Paulo, eu acredito que isso é basicamente o que a gente queria. Não vou dizer que a expectativa de todo mundo vá ser alcançada com esse jogo, mas eu acredito que isso é basicamente o que a gente queria. O que eu pelo menos queria. Porque basicamente, qual que é a ideia disso aqui? É ser um jogo novo, numa região que já existe, então, né, é uma repaginada naquela região. A única diferença, que eu já tinha comentado isso anteriormente, tanto em live quanto nos podcasts, é que eu achava que a Game Freak deveria continuar fazendo o jogo principal base do jeito que ela costuma fazer, criando os Pokémon, criando ali a região, criando o ambiente, criando a história base, que normalmente é um pouco tratada de forma superficial, né? A gente nunca entra muito profundamente na história, principalmente na parte das lendas e tudo mais, né? Daí, é isso aqui, né? Mas enfim. Então, eu achava que a Game Freak ela deveria manter os jogos base e alguma outra empresa vir e desenvolver um jogo um pouco mais maduro, um pouco mais voltado ao público mais velho, que já acompanha a franquia há um tempo atrás, que já é mais experiente nessa área e por muitas vezes já está um pouco mais cansada do estilo tradicional do jogo, que é uma história um pouco mais água com açúcar, um pouco, por mais que eles tentem, por mais que o Omori tenha tentado ali nas últimas histórias dar um pouquinho mais de profundidade, o que ao meu ver não fica tão bom assim. Não acho que seja o melhor rumo para a série base, mas eu consigo entender a ideia de tentar aprender ali a atenção do público e tal. O público mais jovem também eventualmente ali vai ficando um pouco mais exigente, né, em alguns aspectos, mas o público mais velho, naturalmente ele cansa um pouco desse estilo e ele tem que muitas vezes se colocar na difícil decisão, né, de se você vai continuar jogando esse jogo ou não, porque às vezes você tá jogando por algumas razões que não te colocam necessariamente no público-alvo daquele jogo, no caso da série principal tradicional de Pokémon. Então eu achava que isso deveria cair na mão de outra empresa, esse desenvolvimento desse jogo um pouco mais maduro, pelo fato que a Game Freak ela já está acostumada a fazer aquele tipo de jogo mais básico e ela faz aquilo muito bem. O pessoal reclame da textura do Nintendo 64 ou não, a Game Freak ela faz jogos de RPG de Pokémon muito bem. Enquanto isso, às vezes, priva ela de testar algumas coisas diferentes. E eu consigo entender o receio de uma empresa bilionária de jogos, né, com anime, com merchandise, com tudo mais, ficar relutante em fazer um produto para um público mais velho. E a Pokémon Company, no fim das contas, me surpreendeu fazendo justamente o contrário, colocando uma outra empresa para fazer o remake de DP, enquanto a Game Freak faz o Legends Arceus. 2 Sinoconfirmeds de uma vez na nossa cara. O que eu acho? Eu acho que tá errado o jogo chamar Legends Arceus enquanto o Arceus é mítico. Mentira, eu não acho não. Zoeiras à parte. Eu acho que esse jogo tem potencial pra ser algo mais próximo do que a gente gostaria. Isso quer dizer que a gente esse jogo vai ser tudo que a gente quer? Também não acho que é assim. A gente sabe pouquíssimo. A gente sabe pouco de Bright Diamond e Shining Pearl. Esse jogo a gente sabe muito menos ainda, porque ele só vai vir no ano que vem. Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado com a expectativa esse jogo ser o Breath of the Wild de Pokémon. Ele é, de certa forma é. Isso quer dizer que ele vai ser um Breath of the Wild? Não quer dizer que ele vai ser um Breath of the Wild. Existe ainda assim uma diferença. Zelda é Zelda, Pokémon é Pokémon. A gente viu que o estilo visual até lembra um pouco o Breath of the Wild, e a construção do cenário sugere que ele seja até um mundo aberto realmente, como algumas pessoas têm falado por aí, né? Não quero concordar nem discordar dessas pessoas aqui, eu só estou dizendo que não sabemos ainda do que se trata realmente, se ele vai ser um pouco linear em alguns aspectos ou não. O que me faz acreditar que ele talvez seja um mais open world de fato, mais mundo aberto, é que o nosso objetivo é completar Pokédex. Completar não, é
fazer a primeira Pokédex de Sinnoh. Então eu espero ver algumas coisas diferenciadas. Tô curioso para ver o que eles vão fazer com as espécies, né? Tipo, se a gente vai ter realmente todas as espécies de Diamond, Pearl, Platinum, se a gente vai ter alguns Pokémon mais raros, se a gente vai de fato encontrar, por exemplo, com o Dialga e Palkia, porque afinal de contas eles fazem parte da Dex de Sinnoh, se isso tudo vai ser só registro, né, tipo, mitológico e coisas assim, como essa história vai ser desenvolvida de fato, e como que o Arceus vai ser introduzido nessa história, porque a gente tem lá a história do Arceus em Diamond Pearl e tal, Dialga, Palkia, Giratina, tal, o universo, pá, mas é tudo muito superficial. E aí entra numa outra coisa também que eu acho que é muito bom e importante a gente tomar muito cuidado. Isso é um assunto que eu queria tratar aqui no canal já há um bom tempo, e eu estou em dúvida agora se eu vou fazer isso ou não, por conta justamente desse jogo. Esse jogo ele bota muita teoria de fã em xeque, e muita antiteoria de fã também em xeque. Por quê? Por que teoria de fã? Porque o conceito de criação do mundo Pokémon, ele é uma teoria de fãs. A gente vê muita gente, inclusive eu já falei sobre isso também no passado, a gente vê muito criador de conteúdo falando sobre isso, e é natural que isso aconteça, mas é sempre importante lembrar que o rolê do Arceus ter criado o mundo Pokémon, ter criado todos os lendários, ter toda aquela mitologia, quando o pessoal desenha geralmente né, os lendários do mundo Pokémon, coloca o Arceus no topo, embaixo de todos, e coloca tipo aquelas ramificações que um lendário foi criando o outro. Isso é tudo teoria de fã. É muito importante tomar cuidado com isso. O que acontece em Diamond and Pearl? O que a gente sabe que Diamond and Pearl fornece de informações pra gente sobre o Arceus? O Arceus nasceu do mesmo ovo da onde surgiu o universo. Isso quer dizer que ele tenha criado o universo? Talvez. Nem sim, nem que não. Isso quer dizer que ele criou o mundo? Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso quer dizer que Arceus criou a região de Sinnoh? Possivelmente. Possivelmente sim. No próprio trailer eles falam sobre, né, o Arceus, né, a história do Arceus estar envolvida com ele poder ter criado o mundo, não sei o que e tal. Mas isso ainda assim é uma lenda. A gente não sabe se ele criou o mundo, a gente não sabe se ele criou a região de Sinnoh. É sempre importante lembrar que Pokémon costuma, né, abordar as regiões individualmente, porque ele trata as mitologias regionais. Arceus, Dialga, Palkia e o Giratina envolvem a região de Sinnoh, a criação da região de Sinnoh. E aí é onde entra essa minha maior dúvida de que caminho que eles vão tomar aqui. Porque eles podem partir para a pegada lenda, só lenda, que é o Arceus ele ser um Pokémon aleatório, que de fato surgiu do ovo lá, que nasceu o universo, do Big Bang. Ele é ancestral, ele é muito ancestral, ele nasceu do Big Bang. Mas ele não tem relação tão mística assim. Ele só criou, de fato, Dialga, Palkia e Giratina, e os espíritos dos lagos lá, né, os gnominhos, né, o Mesprit, o Uxie e o Azelf. A gente sabe que ele criou esses três porque em Diamond Pearl é descrito que ele criou os três. Quer dizer, a gente acha que sim, né? A gente nunca viu ele criando os três espíritos dos lagos, mas Dialga, Palkia e Giratina, a gente sabe que ele tem o poder de criar, porque tem um evento de Heart Gold Soul Silver que acontece isso. Mas beleza. E é aí onde entra, se eles vão seguir essa história da criação de Sinnoh por uma perspectiva um pouco mais histórica e científica, ou se eles vão partir de fato para uma pegada, né, mitologias são reais, onde o Arceus criou muita coisa, onde o Arceus ele tem realmente o poder de deuses, de criação a nível, né, de criar mundos, de criar regiões, de criar outros lendários, de criar, por exemplo, Groudon, Rayquaza, Kyogre, Lugia, Ho-Oh, que é uma coisa que muitos fãs acreditam, mas é tudo teoria. Ao meu ver, essa teoria de tudo ser conectado não é muito precisa, e pode ser que este jogo me refute, né? Então eu estou preparado para isso, mas ao mesmo tempo que eu estou preparado para isso, eu espero que outros fãs estejam preparados para que eles também sejam refutados, para que essas teorias também sejam refutadas. E eu acredito que se eles refutarem muita coisa disso, de que o Arceus não é essa coisa toda, essa Coca-Cola toda, e de que ele está mais focado na criação da região de Sinnoh como um todo, né? E aquela história, talvez, né? Essa história seja como a Sinnoh antiga, ela acabou se transformando na Sinnoh próximo do moderno, né? Não na Sinnoh moderna, mas
em como as coisas funcionam, talvez isso decepcione alguns fãs que estão esperando, por exemplo, do Arceus, uma coisa um pouco mais divina do que às vezes ele possa parecer no jogo. E considerando isso, né, de que eles trabalham muitas regiões diferentes, com suas próprias mitologias regionais e tudo mais, assim como próprios países, né, fazem, né, naturalmente, eu fico muito empolgado com o futuro dessa série, dessa possível série, né? Que a gente não sabe se o quanto essa série Legends vai influenciar o futuro da franquia no sentido de core series, né, série principal, ou se ele vai ser tipo uma série, uma side series, né? Mas ainda sendo main series. Dentro da série principal, você tem um ramo do Legends preenchendo buracos, tapando buracos da história, da criação do mundo Pokémon, do passado. Vi muita gente falando sobre, o próprio Gusta comentou isso na live, né? Que poderia ter, por exemplo, um Legends de Johto, onde conta a história da Torre Queimada. E essa história em particular, eu até gostaria de ver, porque eu adoraria ver o que eles vão fazer. Porque é sempre muito ambíguo. Por mais que no jogo fale que a Brass Tower foi queimada e tenha lá a história do Enterracle e Suicune, a gente... né, por mais que isso seja uma história contada dentro do jogo e que eles surgiram dali, aquilo também, se a gente for parar pra analisar, tem muito cara de lenda, e aquilo tem muito cara de algo que não tem acontecido de verdade. Aquilo pode não ter acontecido, porque ninguém sabe quais são os Pokémon que estavam na torre que viraram esses Pokémon. Ninguém fala sobre esses Pokémon. Eu tinha um monte de gente lá na época e ninguém sabe. A construção dessa história, ela é criada como um conceito de lenda. Ela não é criada como um conceito histórico de apurado, né, historicamente. Tipo, com testemunhas, com registros, né, propriamente ditos, quais eram os Pokémon, quem causou o incêndio na torre e etc e tal. É sempre a pegada lenda, a pegada mística, que é pra justificar, por exemplo, a existência das feras lendárias, que a gente sabe que estavam adormecidas de fato na torre, não necessariamente porque eles morreram lá e ressuscitaram daquela forma, né? Pode ter sido uma outra razão, e eu adoraria ver de fato qual o rumo que eles vão tomar nessa série, se eles vão de fato tentar refutar essas teorias de fãs, tentando contar de fato uma história, mas o que gerou a lenda, ou se eles vão abraçar essas teorias e vão de fato falar, não, esses 3 Pokémon aqui morreram, sei lá, eram 3 Eevees, eram 3, sei lá, era o Jolteon, o Vaporeon e o outro lá, que morreram mesmo e reviveram, o robô tem esse poder mesmo. E é daí que veio essa lenda, sabe? Tipo, os jogos principais, eles deixam lacunas, e talvez essa série Legends preencha essas lacunas que os jogos principais muito provavelmente não vão abordar se eles continuarem existindo do jeito que existem hoje. Se estivermos certos e esse jogo realmente for um pouco mais maduro, um jogo um pouco mais voltado para o público-alvo mais velho da franquia, que existe, e a gente sabe muito bem que ele existe, porque estamos aqui, não é mesmo? Eu acho que vale aqui a gente considerar a parte história. Uma coisa que eu particularmente não gosto muito de fazer com Pokémon é questionar a história de Pokémon, o enredo, porque a gente sabe que a série principal ela é voltada para um público um pouco mais jovem. Beleza, tem aquele argumento de, então quer dizer que pode fazer qualquer coisa para as crianças, que as crianças engolem. As crianças engolem qualquer coisa. É assim, ué. É assim que as coisas funcionam, né? Infelizmente. Tipo, a gente goste ou não, é um jeito dos caras economizar em roteiro. Não precisa fazer algo tão complexo. E os últimos jogos, eles até tentam dar uma, né, tentar dar uma complexidade aqui e ali. O que eu acho que Pokémon sempre teve, que já me pegava bastante, é essa questão das lendas, as mitologias e tudo mais, que fica muito ambíguo e que aqui parece que vai ser o foco. Então, se esse jogo se provar ser um jogo mais voltado para um público mais velho, eu acredito que aí vai fazer muito mais sentido a gente olhar até mais para a história do que pro gameplay só pura e simplesmente. Porque eu ainda tô curioso de ver como é que vai ser o gameplay desse jogo, porque a gente tem aquelas cenas de batalha, né, com aquele maravilha, aquele layout de batalha, né, com o bagulho em cima, o bagulho embaixo ali. É muito curioso ver que a gente não sabe o level do Pokémon oponente, né? Acho que é um Garchomp na tela, a gente não sabe o level dele. Isso pode até ser um indicativo de que o que revela aquelas informações pra gente, na verdade, seja Pokédex, por exemplo, né? Então, fica aí a dúvida de como que elementos de Action RPG que eles vão trazer pra cá. Além do óbvio que a gente já viu, né? Que é rolar na grama, que eu quero muito. Nossa, eu quero dar muita rolada na grama. E a captura, né? Que pelo visto a gente vai mirar e jogar Pokébola, que eu acho que vai ser muito divertido também. Inclusive, acho muito legal também que os Pokémon parecem estar mais saturados. Eu não sei se isso é um problema, entre aspas, né? Se, tipo, pra eles é um erro
que eles vão tentar corrigir até o lançamento final do jogo. Eu acho que não, eu acho que vai ser daquele jeito mesmo, um pouquinho mais saturado do que o normal. Então fico feliz que eles estão mudando isso. E é lógico, né, a questão visual do jogo. É lógico que quem tá ouvindo esse vídeo até agora aqui e discorda de tudo que eu tô falando, que acha que esse jogo vai ser uma bosta, muito obrigado por você ainda estar aqui. Eu quero falar um pouco sobre isso, a questão visual do jogo. Me parece que esse jogo ainda tá bem longe de estar finalizado. Eu espero, inclusive, que a iluminação do jogo parece que não tá muito bem equilibrada ainda. A gente vê que tem muito boneco ali que tá se mexendo em 2, 3 frames por segundo aí. Tá pior que a minha câmera aqui, que ela tenta pegar aqui e acompanhar, mas não consegue muito bem. Mas eu realmente acredito que é uma questão de early build do jogo. Mas eu também não acho que o jogo vai ser muito diferente daquilo que a gente tá vendo. Eu acho que eles vão melhorar umas questões de grama ali, talvez mexer um pouquinho nas texturas. A gente não pode botar isso muito em crédito, mas acredito que eles vão mexer um pouquinho nisso ainda assim. Acho que até o lançamento do jogo os Pokémon não vão estar mais com problema de frame rate ali, de animação. É uma questão de compatibilidade de uma versão anterior da build ali, mas eu não acho que aquilo seja a versão definitiva. Lógico que falta provavelmente polir algumas coisas, até, né, o final, aliás, até o lançamento do jogo no ano que vem, que deve ter mais ou menos um ano aí. Talvez eles tenham mais alguns 4, 5 meses de desenvolvimento e o resto vai ser também de tradução, localização e, né, essas coisas assim, marketing e afins, né. Provavelmente o marketing desse jogo, desse próximo jogo, só vai começar no final do ano. Marketing pra valer, né, não porque a gente já teve o anúncio, né, mas eu acho muito difícil que eles vão tentar vender os dois jogos ao mesmo tempo. Eu acho que eles vão focar em Brilliant Diamond Pearl, Brilliant Diamond Shining Pearl, na verdade, pro final desse ano, e depois que o jogo for lançado eles vão focar na propagandas e trailers de Legends Arceus. Bom, eu já me estendi demais nesse vídeo e eu queria falar muito mais, mas eu vou segurar um pouco porque senão vai ficar muito longo. O que eu queria falar mesmo é, assim, pra quem acha que esse jogo tá feio, né? Particularmente, não acho que ele esteja feio, eu acho que ele só está inacabado. E eu acho, honestamente, que até o final do lançamento, até o lançamento desse jogo, ele vai estar muito melhor. Não acho que esse jogo vai estar extremamente polido, maravilhoso, jogo 8K, 4K, 20K. Full HD não vai ser, tá ligado? Porque Pokémon não costuma ser isso mesmo, e se for, eu vou ser surpreendido novamente. Mas essa não é a expectativa de um jogo Pokémon. A expectativa que eu tenho pra esse jogo realmente é montar a primeira Dex de Sinnoh, ver uma Sinnoh antiga. Eu quero ver quais são as cidades que vão existir lá. Eu quero ver personagens ancestrais de personagens que já existem em Diamond Pearl. Eu quero ver, tipo, o tataravô do Roark. Eu quero ver a tataravô da Gardenia. Eu quero ver isso, tá ligado? Eu quero ver isso, ver as cidades que existem. Quero ver versões antigas de mapas que a gente já conhece. Eu quero ver, por exemplo, o Celestic Town. Eu quero ver o que vai ter, de fato. E é muito curioso que eu vi também o pessoal falando que parece que não tem muito gelo. Primeiro que Sinnoh não tem tanto gelo assim também, né? Começando por aí. É uma região um pouco mais fria, mas ela também não é tão gélida assim, né? Só tem mais neve lá pra cima mesmo, lá no Monte Coronet, em Snow Point. Mas por se passar tanto tempo atrás assim, pode ser que o surgimento do Arceus e dos outros lendários tenha afetado a região de alguma forma, que ela realmente passou a ser como ela é hoje, tá ligado? Ou pode ser que lá pra cima tenha neve, a gente não tem como saber ainda. Mas eu estou curioso pra ver e estou ansioso pra poder jogar esse jogo. Gostaria muito de ter uma máquina do tempo pra poder viajar daqui a um ano, se a gente estiver vivo até lá ainda, pra poder jogar esse jogo, porque eu realmente estou ansioso pra pôr isso em mãos e poder experienciar uma real tentativa de fazer algo diferente, algo que os fãs têm pedido por muito tempo. A galera pode criticar o que for da Game Freak, de falar que a árvore do 64, não sei o que, os Pokémon rodando no mesmo eixo, não sei o que, é preguiçosa, não sei o que, corte de Dex, mas ninguém pode falar que dessa vez ela não tá fazendo algo de diferente de verdade. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo também, mas muito obrigado pela paciência. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, gostaria de saber se vocês concordam com o que eu disse aqui, se vocês querem ver mais, né, Legends de outras regiões, se vocês acham que eles vão partir para full teoria de fã, se eles vão tentar fazer uma coisa um pouco mais da onde surgiram as lendas e tal, mas sem ir para esse lado místico. Quero saber a opinião de vocês, se você tá ansioso de pegar esse jogo para jogar também. E se você for novo aqui no canal, eu gostaria de considerar se inscrever para dar aquela fortalecida, dar aquela ajuda, e a gente vai produzir mais conteúdos por aqui, se tudo der certo também, sobre esses novos jogos, conforme eles forem saindo.
saindo. E, obviamente, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links estão na descrição. Você pode acompanhar a gente e acompanhar nossos conteúdos sempre que eles saírem por lá, beleza? Então, no mais é isso. Eu gostaria de agradecer novamente a todos que assistiram. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigado, falou galera e até a próxima.